Antes do culto começar, no nosso momento de oração, que a gente sempre faz antes do culto começar, que hoje o louvor não conseguiu participar, inclusive, nós estávamos ali sentadas conversando sobre como era, às vezes eu falo como se fosse assim, bem mais velha do que eu sou, né? Mas eu sou criada, acho que quase uma geração antes, digamos assim, numa cultura, né? Em relação, às vezes, ao que eu ouço aqui e vejo. Por que eu digo isso? Porque quando eu era criança, meus pais, eles não eram católicos, meus pais eram luteranos, são luteranos, mas nós tínhamos alguns costumes na Sexta-feira Santa, no sábado e no domingo, que nos ensinavam a viver esses dias com um certo temor e tremor diante daquilo que aquilo simboliza. Para muitos isso é ritual católico, para nós não era, isso era um negócio muito sério. Por exemplo, na Sexta-feira Santa, minha mãe falava assim, diminui o ritmo, desacelera, fica mais calma hoje. Sexta-feira Santa era feriado? Era feriado, ninguém trabalhava, nem o meu pai que trabalha na chácara, que tem trabalho todos os dias. Ele fazia aquilo que era o essencial, tirar leite das vacas, pronto. Mas Sexta-feira Santa também não era dia de sair de casa para festejar, era dia de ficar em casa, mais quieto, mais calmo. Não era dia de gritar, era dia de se aquietar. Essa era a sexta-feira. Minha mãe dizia assim, hoje é um dia de respeito. Respeita a história do que aconteceu nesse dia. Respeita a história da nossa fé. Isso é algo que se perdeu, né? Sabe por quê? Na quinta-feira eu comecei a fazer pilates, porque a coluna da pessoa começou a travar, então a gente teve que voltar a fazer exercício físico, né? E aí, lá no pilates, as pessoas chegavam, iam e vinham, e aí elas falavam assim, nossa, bom feriado, onde você vai ir nesse feriado? O que você vai fazer nesse feriado? A semana inteira, você vai viajar no feriado? E aí aquilo começou a me incomodar, porque era só um feriado. E aí, quando eu saí de lá, eu olhei para a professora e falei assim, uma boa Páscoa para ti, que Deus abençoe, uma boa Páscoa. E eu saí, falei para o pessoal, uma boa Páscoa. Sabe por quê? Porque para mim, ainda tem o peso desse final de semana. Mas eu entendi, assim como a Joyce falou, a gente tem que prestar atenção naquilo que Deus fala nas pequenas coisas. Que eu preciso falar mais sobre isso e viver mais sobre isso. Que a Sexta-feira Santa é sim um dia da gente lembrar como cristãos, em respeito, em temor, diante do que diz a palavra que aconteceu naquele dia. Nós lemos aqui na sexta-feira que a terra estremeceu, que houve trevas, que ficou escuro às 3 horas da tarde. Sabe o que é isso? A criação, naquele dia, sentiu a tristeza e o peso da morte do Filho de Deus. E nós estamos preocupados com o quê? Com a festa que a gente vai fazer, com as horas de sonos que a gente vai ter, com os chocolates que a gente vai comprar, com o quanto a gente vai gastar no final de semana. Eu tive a graça, não num momento muito bom, mas de poder compartilhar com diversas pessoas o Salmo 22 na sexta-feira. Que é um salmo de tristeza, de dor. Um salmo que Jesus ora lá na cruz, quando ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Por outro lado, se a sexta-feira era assim, se o sábado também era de se aquietar, no domingo, a gente acordava alegre e ansioso. Porque meus pais eram muito simples. Mas a gente ganhava chocolate 2 vezes por ano em casa. A gente comia chocolate apenas 2 vezes por ano. Não tinha esse negócio de comer chocolate durante o ano. Não tinha dinheiro para isso. Mas a Páscoa e o Natal, a gente tinha o chocolate. E, gente, que alegria que era acordar de manhã cedo. Como eu era ansiosa, óbvio que eu acordava muito antes que meu irmão, né? Que alegria que era acordar de manhã cedo, correr para a cozinha e ver que meu pai tinha arrumado na mesa a minha cesta, a cesta do meu irmão e a cesta dos afilhados dos meus pais. Não era só pelo chocolate. Era uma alegria. Aquele domingo já começava extremamente diferente do que tinha sido a sexta e o sábado.
Os meus pais faziam orando em família com a gente. Nós orávamos. E claro, nós íamos ao culto. Tanto na sexta, quando tinha culto na sexta, quanto no domingo. Domingo era dia de apresentar teatro na igreja. A gente sempre estava lá. Mas domingo, sim, era dia de celebrar. Na presença de Deus, de se alegrar. E aí, esse final de semana eu fiquei pensando, a igreja precisa aprender a ter temor diante de Deus e respeito. Porque a data mais importante da história da humanidade é essa. É a sexta-feira e o domingo. Nós fazemos toda aquela pompa para o Natal, certo? Aquela correria e tal, Natal. Natal foi importante? Foi, ali começou. Mas o está consumado foi dado no dia mais triste da história da humanidade. O dia em que a criação chorou. O dia em que houve trevas, às 3 horas da tarde. O está consumado foi dado ali. O perdão de pecados foi dado ali. E a vida no domingo de Páscoa. No domingo da ressurreição. E aí eu pergunto para vocês, vocês creem nisso? Vocês creem nisso de todo o coração? Vamos ver então, se nós cremos e se essa fé é que tem nos movido. Abra a tua Bíblia lá em Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Não sei de quem é, mas agora eu vou tomar. Marcos, capítulo 16. Se vocês leem os evangelhos, prestando atenção nas vezes que os evangelhos citam as mulheres, algumas mulheres, vocês vão perceber que a gente sempre fala dos 12, dos discípulos, dos homens. Só que quem sustentava financeiramente, tá? Quem pagava as refeições, quem pagava tudo que precisava, as viagens para Jesus e para os discípulos, eram mulheres. Tá? Quem sustentou o ministério de Jesus, financeiramente falando, foram mulheres. E quem sustentou cuidando de todos os detalhes, porque eles sentavam para comer, alguém tinha que ter feito a comida, certo? Às vezes eles assavam o peixe. Quem cuidava de tudo eram as mulheres. O detalhe estava com as mulheres. E tinha muitas mulheres que seguiam Jesus. E esse texto, as mulheres são as únicas que não fogem. Elas assistem todo o julgamento e a crucificação. Tá? Os discípulos, eles fogem. Os 12 fogem. Os 12 apóstolos fogem. Judas morre. Os outros 11 fogem e se escondem. Nenhum fica perto de Jesus. Alguns outros discípulos, fora dos 12, acompanham algumas partes da crucificação. Mas quem estava ali, do início ao fim, foram as mulheres. Na sexta-feira e na quinta-feira. No sábado, elas não fazem nada porque o sábado era sagrado. E elas tinham que guardar o sábado. Então, no sábado, elas não fazem nada. Mas no domingo, elas são as primeiras a aparecer na história da ressurreição. Marcos 16:1 diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol. Por que ao nascer do sol? Porque antes do nascer do sol, para o judeu ainda é considerado sábado. Então, antes do nascer do sol, elas não podiam sair de casa, por lei. Era sábado sagrado, não pode trabalhar, não pode fazer nada. Nasceu o sol. Elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra que está à entrada do sepulcro? Olha só. Existia um processo de limpeza e de purificação, e não exatamente de um embalsamento, como vocês vão pensar, mas quase isso, com o corpo depois que a pessoa falecia. Em respeito, em honra também à pessoa que faleceu.
Só que Jesus, ele foi tirado da cruz por um outro discípulo, né? Ele foi levado para o túmulo por José de Arimateia, por um homem, que simplesmente pegou o corpo, enrolou alguns panos nesse corpo e levou para a sepultura. Quando ele levou para a sepultura, nós lemos isso no culto de sexta-feira, os líderes religiosos falavam assim, ó, a gente está com medo que eles roubem o corpo. Então, fecha aquela sepultura, sela aquela sepultura, ou seja, passa uma espécie de cola, digamos assim, e põe guardas lá. Para ninguém tocar nesse corpo, para não dizerem que Jesus ressuscitou. As mulheres sabiam disso, elas estavam lá, elas viram. Elas estavam lá, elas viram José de Arimateia fazendo isso e levando o corpo de Jesus. Elas sabiam onde era o túmulo. Então, nasceu o sol, no momento em que elas estavam cerimonialmente liberadas para sair de casa, elas arrumam especiarias, ou seja, elas gastam dinheiro, porque são coisas caras, tá? Muito dinheiro gastam. Arrumam seus panos e tudo mais, e as 3 vão para o sepulcro. 3 mulheres. Na frente do sepulcro tinha uma enorme pedra. Elas não tinham força para tirar a pedra, nem para romper o selo, nem para tirar os guardas da frente. Essas são as mulheres que vão ao sepulcro. Elas só vão. Humanamente falando, não faz nem sentido. Talvez se os discípulos, talvez elas conversando com os discípulos, falaram assim, vamos lá, os discípulos falaram assim, vocês vão fazer o que lá? Está fechado. Está trancado, vocês não falaram que tem guarda na frente? Vocês não vão conseguir fazer nada com o corpo de Jesus. Talvez essa tenha sido a conversa, a Bíblia não relata. A Bíblia só relata que elas vão, e esse texto fala que no caminho elas perguntam, quem vai remover a pedra para a gente? Óbvio, elas não tinham como, para elas era impossível. E aí o texto continua. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Igreja, pensa o seguinte. Eu até hoje, graças a Deus, nunca precisei passar por uma situação dessa. Mas o que aquelas mulheres iam fazer lá? Elas amavam Jesus muito, muito. Elas seguiam Jesus, a vida delas estava em torno de Jesus por 3 anos. Elas choraram. Imagina, elas estavam indo para aquele sepulcro, a gente olha de trás para frente a história sabendo da ressurreição. Elas não sabiam da ressurreição. Jesus tinha falado, mas eles não lembravam. Os ouvidos deles estavam tampados para essas coisas. Elas estão indo ao túmulo para pegar nos braços um corpo todo machucado e todo ensanguentado de uma pessoa que elas amavam. Para limpar ferida por ferida de um sangue seco, de talvez de um corpo que já estava fedendo. Foi isso que elas foram fazer lá. Elas foram para arrumar e honrar o corpo de Jesus em morte. Imagina o peso e a tristeza que elas estão indo pelo caminho. Talvez cabisbaixa, perguntando, quem vai tirar a pedra para a gente? Imaginando como que elas iam conseguir fazer aquilo com o mestre delas. Limpar o corpo dele nu. Cheio de marca. É isso que elas vão lá para fazer. Limpar, honrar. Arrumar o corpo de Jesus para dar dignidade na sua sepultura. Mas quando elas chegam, quando elas vão verificar a pedra, que era grande, não estava mais lá. Ela havia sido removida. Entrando no sepulcro, versículo 5. Viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam com medo.
Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos outros que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Até aqui por enquanto. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é o fato dessas mulheres ir até o corpo de Jesus por fé. Porque era impossível para elas chegar até o corpo. Elas só vão porque elas sabiam que esses detalhes era responsabilidade delas. Durante todo o ministério de Jesus, quem cuidava dos detalhes eram elas. Então essa era a missão delas. Elas tinham que fazer aquilo. Como elas iam fazer? Elas não sabiam, mas elas vão. Sabe onde estavam os 11 nesse momento? Trancados, a porta fechada, morrendo de medo. Morrendo de medo dos seus próximos. Eles estavam trancados nas suas casas, com medo de serem os próximos a morrer. E elas vão. Fé. Olha essa fé. Essa obediência àquilo que você foi chamado a fazer. É algo que nós precisamos aprender. Elas eram as chamadas a cuidar desses detalhes. Elas obedeceram, elas foram. Aprender a caminhar com fé, a ir em obediência a Cristo, a simplesmente ir deixando o que não cabe na nossa lógica para Deus fazer. É isso que elas fazem. Aquilo que não tinha como elas resolver, elas nem se importam, elas só vão. Elas só obedecem. Quantas vezes a gente fica parado, sabendo que a gente deveria fazer algo, mas a gente pensa, não, a gente não vai dar conta. Eu só consigo fazer isso, aquele outro eu não consigo. E Deus fala, vai e faz. O resto é comigo. É isso que acontece aqui. E é por causa dessa fé e dessa obediência que elas são as primeiras a saber da ressurreição. E as primeiras a ter o encontro com Jesus, porque a primeira é Maria Madalena. Uma mulher que tinha sua vida completamente destruída, que é restaurada por Jesus no início do seu ministério, o que o serve durante todo esse período. Agora, nós vamos lá para João, Evangelho de João. Capítulo 20. Por quê? Porque em contraponto daquelas mulheres que saíram das suas casas, que ficaram com Jesus durante toda a sua morte e crucificação, em contraponto daquelas mulheres que obedeceram, a gente tem os discípulos. E aí a gente vai ver qual é a reação dos discípulos. Porque quando elas voltam e contam para eles, o texto de Marcos vai dizer, eles não creram. Eles não acreditaram no testemunho delas. Eles não acreditaram quando Maria Madalena falou assim, eu vi Jesus. Não foi o suficiente para eles. O testemunho daquelas mulheres não foi o suficiente para eles. E aí, olha só o que acontece. João capítulo 20. Pedro, depois que ouve isso, depois que as mulheres contam, ele sai correndo e vai até o sepulcro. Ele vê a pedra tirada, mas ele não vê ninguém. Ele só vê os lençóis lá. João 20, versículo 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, ou seja, as mulheres viram de manhã bem cedo. Passou o dia todo, elas contaram para eles o que elas tinham visto, eles não creram. Quando já estava de tardezinha, eles reunidos todos, os 11, com portas trancadas, os 11 não, desculpa, os 10. Depois vocês vão entender porque não, faltaram 2. Judas porque tinha morrido, né? Porque tinha cometido suicídio. Estando os discípulos reunidos à porta trancada, por medo dos judeus,
Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como meu Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Aqui, Jesus aparece aos outros 10. A Tiago, a João, a Pedro, a Bartolomeu, a Filipe, a Mateus, a essa galera. Quando ele chega, ele mostra para eles: ó, aqui é a minha mão. Olha aqui o meu lado. Vocês estão vendo os furos? Agora vocês creem que sou eu? Quando Jesus saúda eles com a paz, eles entendem que é Jesus que está ali. Olha só que interessante. Eles tinham ouvido também de outros 2 discípulos, que não eram apóstolos, eram outros discípulos, não eram dos 12, que tinham sido encontrados por Jesus lá no caminho de Emaús. O testemunho das mulheres, o testemunho desses 2 não serviu para eles crer. Eles precisaram ver Jesus, ver as marcas em Jesus, para daí crer. Mas a história continua. E aqui eles recebem inclusive o Espírito Santo. Então, todo aquele choro, todo aquele medo que eles estavam a portas trancadas, toda aquela angústia se dissipa ali. Porque agora eles sabem que a história que eles estavam crendo, tudo que eles estavam vivendo naqueles 3 anos, no ministério de Jesus, não tinha acabado. A história não acabou ali. Jesus traz esperança para eles de novo. Porém, tinha mais um que não estava ali, dos 12, o Tomé. E aí o texto continua, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Gente, olha a diferença daquelas mulheres que simplesmente vão, e dos discípulos que ficam a portas trancadas, ouvindo um testemunho atrás do outro chegando, e falam assim: não pode. Não pode. E sabe o que vocês podem pensar? Vocês podem pensar assim: ah, mas eles nunca tinham visto alguém ressuscitar. Já tinham visto várias pessoas ressuscitar. Tá? Eles tinham visto Lázaro ressuscitar. Eles tinham visto a filha de Jairo ressuscitar. Ressurreição não era uma coisa absurda para eles, como talvez seja para a gente. Eles já tinham visto outras pessoas ressuscitar. Lázaro estava morto há mais dias do que Jesus. Por que a falta de fé? Por que a dureza do coração? Por que estavam com tanta dificuldade de crer? Se os amigos deles, as mulheres que conheciam Jesus estavam dizendo: mas a gente viu. O que falta para vocês crerem? E aí o Tomé fala assim: não, vocês tudo viram, mas eu não. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou crer. E aí olha como o texto continua, versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. O meu lado é onde o soldado tinha furado com a lança, para ter certeza de que Jesus tinha morrido. Quando o soldado fura, sai água com o sangue. A água é sinal de que Jesus já tinha morrido. Então, eles fazem isso porque eles precisam ir embora e para que Jesus não estivesse vivo ainda. Então, eles sabiam que tinha sido furado o lado de Jesus.
Coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Olha só que interessante. A misericórdia de Jesus com os 12, ela é muito grande. Muito grande. Jesus aparece para eles. E é muito interessante esse texto, quando a gente vai olhar os tempos que se passam, que os discípulos foram encontrados por Jesus. Jesus aparece para eles no final do domingo, no cair da tarde. Naquele horário ali que a gente começa a se preparar para vir para o culto, às 18 horas. Ali Jesus aparece para os 10. Mas para Tomé, ele aparece uma semana depois. Então você pensa, se fosse eu, a angústia tinha sido um negócio terrível para mim naquela uma semana. Por quê? O sepulcro estava aberto. Jesus não estava lá. As mulheres, os discípulos do caminho de Emaús, os outros 10 discípulos disseram: Tomé, a gente viu. Sem falar que o texto de Marcos vai dizer que Jesus já tinha falado sobre o Espírito Santo para eles. Então você imagina a alegria que esse povo estava. E o Tomé estava assim: não pode. Mas por que eu não vi? Se fosse a Daline, ia ser assim: mas o que eu tenho de diferente que Jesus não apareceu para mim? Qual que é o meu problema? Será que eu tenho que acreditar no que eles estão dizendo? Será que é mentira? Será que eles estão iludidos? Cara, uma semana, com todos eles se alegrando, com todos eles pensando sobre o que Jesus tinha dito, falando sobre como foi ver Jesus, sobre como foi tocar, e Tomé não tinha tido essa experiência. Imagina a dureza do coração de Tomé aquela uma semana, quando todos os outros tinham contemplado a ressurreição e a glória de Deus, e Tomé ficou para trás. Tomé não estava lá. Deve ter pensado assim: eita miséria, perdi, cheguei atrasado e agora Jesus foi embora. Às vezes é assim, né? Essa última semana nós tivemos um momento de oração aqui na terça-feira, que alguns saíram antes. E foi muito bom. Aí eu falei assim: vocês perderam porque foram embora cedo. Mas deixei eles assim, indignados com a minha pessoa. Você vai contar pra gente o que aconteceu? Eu falei assim: eu não vou contar, você foi embora antes, você perdeu. Imagina o Tomé, uma semana, esperando para saber se aquilo era verdade ou não, com o coração endurecido. Quando Jesus chega, ele fala: Tomé, toca aqui, toca em mim, pega em mim. É isso que você precisa para crer? Está aqui. Olha os buracos na minha mão. Olha para mim, Tomé. É uma misericórdia grandiosa que Jesus tem. E naquele momento Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus fala para ele: Tomé, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram, mas creram. Esse versículo ele é muito citado, né? Mas esse versículo precisa se tornar realidade para cada um de nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos sido mais como os discípulos. E meus queridos, assim, se Jesus tivesse esperado uma semana para aparecer para os outros 10, com certeza os outros 10 estavam na mesma situação, tá? O Tomé fica como o que tem dificuldade de crer, mas é só porque ele não estava lá junto. Porque os outros também não acreditam quando as mulheres contam. Eles também não acreditam quando os discípulos de Emaús contam. Olha a diferença daquelas mulheres que não se importam com nada e simplesmente vão ao encontro de Jesus e veem que ele ressuscitou, porque primeiro um anjo conta a elas. A Bíblia não diz que elas não creram, a Bíblia diz que elas ficaram com medo de falar. Por quê? Porque elas eram mulheres. O testemunho delas era tido mesmo como menor do que a dos homens. Mas a Bíblia não diz que elas não creram.
Maria Madalena reconhece Jesus. Quando ele olha e fala, Maria, ela diz, mestre. Os discípulos demoram a crer. Quando a gente lê esses textos, o versículo que me vem à cabeça é o versículo que define o conceito de fé na Bíblia. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A Almeida vai dizer a convicção daquilo que nós não vemos. Sabe qual que é o conceito de fé? Não é você ver e crer. Por isso que Jesus diz, felizes os que não viram e creram. Fé é quando eu não vejo, mas eu espero. É quando eu não tenho a clareza dos meus olhos ou eu não consigo tocar, mas eu tenho convicção e certeza. Isso é fé bíblica. E sabe por que a gente tem muita dificuldade com isso? Porque nós temos uma dureza do nosso coração que fala assim, se eu não ver, eu não vou acreditar. Esse tipo de coisa, só vendo para crer. E aí agora eu quero trazer uma palavra, principalmente para os jovens, para os adolescentes, e para aqueles que ainda não são maduros na fé. O teu relacionamento com Jesus não pode depender daquilo que você vê, ou daquilo que o seu coração sente. Muito menos das suas emoções. Sabe por quê? Se o teu relacionamento com Jesus depender das tuas experiências, de como você está se sentindo, das suas emoções, você não tem fé. Tá? Porque isso não é fé. Fé é uma convicção e uma certeza que ela está ali no nosso coração, mesmo quando a gente não ouve nada, não sente nada e não vê nada. Fé é o ato daquelas mulheres de sair de casa, de gastar o seu dinheiro para comprar as especiarias e de ir até o túmulo, sabendo que elas não tinham como entrar. Isso é fé. Isso é fé. Não tem explicação humana para aquilo. Isso é fé. Tomé não precisou de fé, gente, naquele momento. Ele viu. Se ele não acreditasse ali, abandona, né? Só que muitas vezes, e por que eu digo isso? Ah, Daline, mas então a gente não pode sentir, a gente não pode ter experiência. Não é isso. Toda experiência, tudo aquilo que Deus fala ao coração, tudo que nós vemos da parte de Deus, é misericórdia dEle. Digamos assim, é um plus, é um a mais. É só a cerejinha do bolo. A fé é o que tem consistência. É o que vai nos segurar e nos sustentar nos tempos de deserto da nossa vida. Nos tempos em que a gente orar e sentir que a nossa oração não passa do teto, como a gente vem falando. E isso é fé. Fé é uma certeza, uma convicção que a gente não sabe nem de onde a gente vem. Vocês podem falar assim, Daline, mas então significa que se em alguns momentos eu duvidar, quer dizer que eu não tenho fé? Não, não é isso. Quando o teu coração começar a duvidar, quando o teu coração, a tua cabeça começar a colocar outros pensamentos, sabe o que você faz? Sabe o que uma pessoa madura com fé faz? Ela volta para a Bíblia. Ela lê novamente os textos bíblicos. E ela ora, dia após dia. Até que ela entenda do Senhor o porquê do deserto, o porquê do silêncio. Isso pode durar dias, uma semana, como foi para Tomé, ou anos, como é para a maioria de nós. Muitos caminham anos sem ouvir nada de Deus. Me alegra aqueles que têm uma fé sólida, uma convicção que não os deixa desistir. Mas, igreja, me alegra muito mais quando eu vejo pessoas que têm a fé daquelas mulheres. Eu nunca tinha me atentado ao quanto aquelas mulheres foram essenciais no ministério de Jesus. Nesse início de ano, o meu devocional tem sido reler os evangelhos com calma, estudar os evangelhos. Deixar cada versículo falar ao meu coração, e cada dia Deus tira um versículo e é como se aquilo fizesse, assim, abrisse o entendimento.
nesse texto de Marcos foi o papel das mulheres. Delas simplesmente irem, mesmo que humanamente era impossível para elas chegar até o corpo de Jesus. E nesse texto dos discípulos, foi essa dureza de coração, dizendo, eu só vou crer quando eu ver. Sabe qual é um dos riscos nossos? Nós não vamos ver Jesus como Tomé viu. Nós somos aqueles que têm que ser felizes, não vendo e crendo. Mas talvez, meus queridos, Deus esteja falando com você, e você não está vendo, não está crendo. Talvez Deus esteja batendo no teu coração, e você fala, não quero. Não quero buscar essa fé, não quero sair do comodismo que eu estou. Você só será um cristão maduro quando você tiver essa segurança de caminhada, entender essa fé, a certeza daquilo que nós esperamos. O que nós esperamos? Salvação. E a prova das coisas que nós não vemos. Nós não vemos a Jesus. Nós o provamos. Eu provo Jesus a cada dia. Porque eu sinto a paz dele no meu coração. Porque eu entendo, eu vejo ele falando comigo quando eu leio um texto bíblico e aquilo faz sentido para mim. A prova das coisas que nós não vemos. Nós não vimos Jesus ressuscitado na cruz. Mas nós temos todos os testemunhos aqui na Escritura. A pergunta é, nós cremos ou nós estamos como aqueles discípulos, não crendo em testemunho após testemunho que nos é dado? Como nós estamos nessa história de fé? Quem nós temos sido? Jesus está vivo. Não há mais razão para esperar. Não há mais o que aguardar. É tempo de, assim como aquelas mulheres, caminhar por fé, na certeza de que aquele que está vivo vai nos sustentar dia após dia. As dúvidas vêm, os medos vêm, as incertezas vêm, mas se assim não fosse, a gente não precisaria de fé. Porque é a fé que faz a gente vencer o medo, vencer a incerteza, vencer os momentos de maiores provações que nós vamos ter. E aí, comparando novamente a situação dos discípulos com a das mulheres. Quando a gente ficar com vontade de ficar trancado em casa, parado em casa, esperando que Jesus faça algo milagroso, assim como os discípulos esperaram, que nós possamos lembrar do exemplo das mulheres e dizer, eu não sei o que Deus vai fazer lá. Eu não sei como eu vou ouvir a Deus. Eu não sei o que vai acontecer, mas que a gente possa obedecer e ir. E ir abrir a nossa Bíblia, e ir orar, e ir ao encontro de um irmão que está precisando, e ir à minha comunidade de fé, para ouvir a Deus, para adorar, para estar ali, e para falar, Senhor, aumenta a minha fé. Que a gente possa crer, não só quando a gente vê Deus fazendo grandes coisas, que a gente possa crer, não só nos momentos em que a gente pede uma cura por uma doença de alguém, que a gente possa crer em todos os momentos da nossa vida e ser sustentados por esse Deus. A fé e a obediência dessas mulheres proporcionaram a elas ver Jesus ressurreto. Elas foram as primeiras a ver Jesus ressurreto, porque elas não ficaram trancadas em casa esperando que algo acontecesse. Elas não esperaram que alguém fosse primeiro tirar a pedra para elas. Elas simplesmente foram. Esse exemplo é um exemplo que esses tempos lendo num dos meus devocionais, eu achei muito interessante. E eu vou falar um negócio aqui agora que eu nem pedi permissão, mas eu vou usar o meu sogro para um exemplo da nossa comunidade que o meu sogro fez. Meu sogro, pai do Paulinho, está aqui.
Quando eles foram construir a igreja, que é a igreja onde eu e Paulinho fomos criados, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. Meu sogro era o presidente da comunidade. Ele falou para o presbitério assim, vamos construir uma igreja. O presbitério falou assim, vamos construir uma igreja. Não tinha dinheiro. A igreja está lá. Até hoje. Construída. Isso é fé. É fé. É falar assim, ó, nós vamos. Como que o negócio vai acontecer? A gente não sabe. Mas o que eles sabiam? Que a igreja estava pequena demais, que a igreja estava ruim demais e que precisava de uma nova. Que naquela igreja não dava para ficar. Isso eles tinham certeza. Eles precisavam de uma igreja nova. Era uma igrejinha de madeira, pequenininha. O resto, Deus proveu e continua provendo. Aqui na nossa comunidade é muito assim. Quando a gente vai fazer alguma coisa, dinheiro não tem. Mas a gente vai pela fé. E aí Deus vai levantando uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa. E tudo vai se suprindo. As necessidades vão sendo supridas. A gente tem que caminhar na nossa vida com essa fé. Na nossa casa com essa fé. A gente precisa entregar as pessoas da nossa família com essa fé. E quando a gente falar sobre Jesus, nós temos que ter brilho nos olhos. Nós queremos ver essa igreja com alegria ao entrar aquela porta. Que todo o cansaço, que toda a tristeza, que todo o sono fique para o lado de fora. Aqui é lugar de ouvir a palavra de Deus com atenção. Com fé. Receber essa palavra de Deus no coração com fé. Assim como aquelas mulheres. Não esperem ver para crer. Creiam. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E hoje nós aguardamos a volta de Jesus. Quando Ele voltar, meus queridos, eu espero que nós possamos louvar Ele juntos na eternidade. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos ter um tempo de oração. Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor Jesus, pelo teu imenso amor e pela tua misericórdia, que se mostra a nós nos momentos em que nós temos dificuldade de crer. Nós temos dificuldade, assim como Tomé teve, assim como teus discípulos tiveram, porque eles estavam tão entristecidos, eles estavam tão abatidos e tão desolados, que eles não conseguiam erguer os olhos para te reconhecer, para te ver, Senhor Jesus, e para permitir que essa alegria transbordasse no coração deles. Senhor Jesus, eu quero clamar pela vida de cada um aqui dessa igreja, que nós possamos aprender a crer e a te obedecer em fé, que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou a cumprir, mesmo quando tudo ao nosso redor diz que é impossível, humanamente impossível. Senhor, a tua palavra diz que para ti nada é impossível, que o Senhor vai cuidar dos detalhes. Senhor, eu quero clamar para que nós possamos ter temor na tua presença, para que essa igreja te glorifique com palavras e com atitudes que demonstrem verdadeira fé, verdadeira entrega, um coração verdadeiramente quebrantado. Gera fé nos nossos corações, Pai. Gera fé nos corações que ainda estão endurecidos. Gera fé nos corações que só têm religiosidade. Gera fé nos corações que há muito tempo não conseguem orar, não conseguem se entregar. Gera fé nos corações que estão passando por deserto. E Jesus, nesse momento agora em que nós vamos cantar, em que as crianças vão apresentar e que depois nós vamos celebrar a ceia. Toca aos nossos corações, que nós possamos deixar todo o nosso pecado aos pés da tua cruz, que nós possamos confessar a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, que nós possamos nos arrepender de todas as vezes que a gente se distanciou de ti por falta de fé, que nós possamos nos arrepender de todas as vezes que nos faltou respeito e temor diante da tua presença, que nós possamos te glorificar
verdadeiramente do fundo do nosso coração.